E aí, galerinha, tudo bem? Então, nós finalizamos a nossa apostila 2 e iniciamos hoje a apostila 3, né? A minha é rosa, não sei que cor que é de vocês, acho que é colorido. O que acontece na 3? Eu separei alguns conteúdos para a gente ver antes, que são sequências diretas dos conteúdos da apostila 2. Então, a gente não vai ver da primeira aula direto. A gente vai pegando ali os conteúdos para ficar mais fácil de vocês assimilarem com o conteúdo da apostila anterior, né? Porque senão a gente pega esse conteúdo meio perdido no meio de outros e aí fica mais complicado de entender. Então, hoje a gente vai ver a continuação lá das propriedades coligativas que a gente viu na apostila anterior. Lembra lá de tonoscopia, pressão osmótica, as variações na temperatura de ebulição e bulioscopia e assim por diante, né? Então hoje a gente vai ver se o tipo do soluto, a natureza do soluto, se ele for iônico ou molecular, quais os efeitos que ocorrem sobre essas propriedades, né? Se isso realmente vai influenciar para aquela propriedade coligativa ou não. E como realizar, caso a gente precise demonstrar alguma equação, para que isso ocorra da maneira correta. Belezinha? Não se preocupe com o conteúdo da apostila 2, a gente terminou, mas mesmo assim, nos nossos encontros agora, que a gente vai ter pelo Zoom, né, que já foi agendado, nós vamos revisar algumas coisas, a gente vai falar sobre alguns tópicos anteriores, vamos tirar dúvidas sobre algumas questões. Então, a gente não vai abandonar aquele conteúdo, porque ele é sequência do que a gente vai vendo agora. Então, a gente precisa ter isso bem claro e não dá para vir avançando esses conteúdos com dúvida. Então, vamos começar com nossos efeitos? Belezinha? Então, se a gente considerar os efeitos coligativos, a crioscopia, osmocopia, tonoscopia e bulioscopia, sob uma mesma pressão e uma mesma temperatura, o que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de partícula de soluto. Quanto daquele soluto, quanto daquele sal, quanto daquele açúcar você está colocando dentro do teu solvente para verificar as alterações que estão acontecendo, né? As alterações lá da temperatura de ebulição, as temperaturas de pressão de vapor. Então, isso define também se você vai estar usando um soluto molecular ou um soluto iônico. Isso também sofre influência na quantidade de partícula que você está utilizando. Então, dependendo se ele for molecular ou iônico, ele dá uma diferença na quantidade de partícula, ele dá uma diferença na concentração do soluto que você utiliza. E é isso que a gente vai ver hoje. Como saber reconhecer esses solutos, né? Como saber diferenciar o que pode acontecer na quantidade de partículas quando eu coloco esse soluto no meu solvente. Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, lá do primeiro ano, aquelas características das funções inorgânicas. Então, a gente vai ter que lembrar o que é ionização e o que é dissociação, para poder reconhecer, então, que tipo de soluto a gente tem. A ionização é quando você está formando íons utilizando água como reagente. Um exemplo clássico, a gente tem NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Se eu diluir NaCl na água, o sal na água, eu vou estar separando os íons em Na+, e Cl-. Quando você está fazendo uma ionização, é porque esses íons já estavam aí anteriormente. Eles que formavam o composto iônico, né? E aí, quando eu coloco água, eu só separo. Como reconhecer se um composto é iônico ou molecular, a gente vai ver aqui para frente. Na dissociação, você está separando os íons existentes nos aglomerados iônicos. Na ionização, você está formando íons e na dissociação, você está separando. A palavra já diz isso. Ionizar, formar íons. Dissociar, separar. Exemplo que a gente pode ver é do HCl. Quando a gente coloca ácido clorídrico na água, ele libera H+, que é o íon hidrogênio que dá a característica da acidez para ele, e também está separando o íon Cl-, né? Porque o ácido clorídrico ele só foi formado quando esses íons se encontraram. E agora, quando a gente coloca na água, a gente está fazendo a dissociação desses íons, a gente está separando eles. A gente vai começar a falar dos solutos moleculares. Então, para a gente saber reconhecer um soluto molecular,
ele não pode ter metal nessa formação. Então, eles são formados exclusivamente por ligações covalentes. O que são as ligações covalentes? Aquelas ligações que ocorrem entre um ametal e um ametal também. Não tem metal nessa ligação. Então, pensa naquela galera lá da tabela periódica. Família 4, 5, 6 e 7 são os que vão compor esses solutos moleculares, os compostos moleculares, porque não tem metal nessa ligação. Eles não se ionizam, então eles não formam íons. A não ser que eu esteja falando de ácidos e amônia, que os ácidos e amônia, se eu colocar na água, eu vou estar separando aqueles íons, eles vão estar sofrendo uma dissociação, né? Que é bem parecido com a ionização. Então, o número de partículas do soluto ele é exatamente igual ao número de partículas inicialmente dissolvidas. O que isso quer dizer? Que quando você colocar qualquer partícula molecular, qualquer soluto molecular, a quantidade que você tinha antes de colocar na água vai ser exatamente a quantidade que você vai ter depois de colocar na água. Então, a gente tem aqui 1 mol de molécula. Como é que eu sei que é 1? Porque não tem nada na frente, então eu tenho 1 mol de moléculas. Do outro lado, depois que já foi diluído em água, eu continuo tendo 1 mol de moléculas, só que agora em solução. Como que eu sei isso? Porque também tem uma quantidade. Isso vocês vão ter que levar em consideração na hora do balanceamento, né? Aqui eu sei que está balanceado porque eu tenho 6 carbonos desse lado e 6 carbonos desse lado. 12 hidrogênios desse lado, 12 desse lado. 6 oxigênios como reagente, 6 oxigênios como produto. Então, isso aqui está balanceado. Então, isso aqui está indicando que a quantidade inicial é a mesma que a quantidade final. Essa é a representação de um soluto molecular. Quando a quantidade inicial e a quantidade final de partículas é a mesma. Para os solutos moleculares que se ionizam, os ácidos de amônia, a gente vai ver um exemplo do ácido sulfúrico. Então, por que dá essa diferença na quantidade de partículas? Vamos supor que a gente tem ali o ácido sulfúrico, aí a gente colocou ele reagir com água, né? Só que a gente não precisa representar água aqui nessa formulazinha, a gente simplesmente quebra essa molécula de ácido sulfúrico. Então, o que comporia antes, o que ia fazer a composição do ácido sulfúrico antes, agora vai ser separado. Então, eu tenho aqui o hidrogênio, que é o nosso íon H+, que agora separado ele vai aparecer como H+, e o SO4. Lembra que esse 2 que vem para o hidrogênio, lá dos ácidos, é porque ele pertencia aqui em cima no sulfato, no SO4. Então, a gente formou esse ânion novamente. Agora, eu tenho SO4 menos 2. O que eu tenho que alterar aqui? Eu não tinha 2 hidrogênios no início, então eu também tenho que ter 2 hidrogênios do outro lado. Quando você faz esse balanceamento, você vai descobrir que você tinha 1 mol de moléculas antes, né? A gente só tem 1 mol de ácido, um ácido sulfúrico. E do outro lado, eu tenho agora 3 mols de íons. Por quê? Eu tenho 2 mol ou 2 partículas de H+, e 1 de SO4, de sulfato. Então, 2 mais 1, 3 mol. Por isso que é o problema de a gente não reconhecer quando o soluto é iônico ou quando ele se ioniza, porque vai dar diferença essa quantidade de partícula. E é isso aqui que vai mostrar para nós se ele está interferindo mais ou menos nos nossos efeitos coligativos. Porque quanto mais partículas eu tiver, né, quanto maior a concentração, mais os efeitos serão sentidos, mais os efeitos serão alterados. É isso que a gente tem que ter cuidado. E aí a gente vai ter que relembrar aquelas coisinhas do primeiro ano, né? Fazer a ionização dos ácidos, a separação adequada e o balanceamento. Então, a gente vai ter um treininho aí para lembrar pela frente. Já nos solutos iônicos, eles são formados exclusivamente por ligações iônicas. É quando eu tenho um metal ligado a um ametal. Então, eu tenho metal. Então, uma forma de eu reconhecer se ele é um soluto iônico é porque eu tenho metal naquela fórmula. Os solutos iônicos, os compostos iônicos, geralmente eles são solúveis em água.
E as partículas presentes nessa solução são íons que vão ser obtidos pela dissociação do eletrólito. Da mesma forma que a gente fez com o ácido sulfúrico, a gente vai fazer agora com os compostos iônicos. Então, eu tenho NaCl, eu tenho 1 mol de NaCl. Do outro lado, como eu separei, né? Eu formei esses íons novamente, eu vou ter 2 mols de íon. Porque eu tenho um NaCl, um cloreto de sódio, e quando eu dividir eles, né? Quando eu quebro esse composto, eu tenho um Na aqui e um Cl- aqui. E aí eu tenho que somar esses íons. Então, quer dizer que eu tenho 2 mols de íon como produto. É só fazer o balanceamento quando necessário e somar a quantidade aí de íons que você vai ter do outro lado. Vou dar mais um. Aqui a gente tem o cloreto de cálcio. A gente vai quebrar esse cloreto de cálcio no meio. Aonde que eu divido isso? Você vai separar o metal do ametal. Mas eu não lembro quem é metal, quem é ametal. Tabela periódica sempre do lado. A gente tem que relembrar essas coisas aqui, pessoal. São todos os detalhes. Pensa que o primeiro ano foi utilizado para chegar aqui no segundo. A gente está juntando a física e a química. E a gente precisa de todo aquele conhecimento do primeiro ano aqui agora. Separei. O cálcio, ele é da família 2A. Então, ele é um íon 2+. Né? Quem é da família 2A tem 2 elétrons. Quem é da família 2A forma cátion. Por isso que é 2+, porque ele vai perder aquela quantidade de elétrons. E aí eu tenho o cloro, Cl2. Então, automaticamente já vem esse 2 aqui, porque se eu tenho 2 cloros no início, eu tenho que ter 2 cloros no final. E o cloro é Cl-, porque ele é da família 7A. Ele precisa receber um elétron, então ele é um ânion. Então, eu vou escrever ele como Cl-. Os ânions têm essa carga negativa, por isso que a gente tem que representar eles dessa maneira. Então, na hora de contar a quantidade de partículas, eu vou ter 1 mol de sal, 1 mol do cloreto de cálcio, só que eu vou ter 3 mols de íons, né? Porque eu fiz essa separação e fiz o balanceamento. Esse 2+, esse menos, ele não conta no balanceamento. Essa é a carga do meu elemento. Essa é a carga do meu íon. O que conta é a quantidade de mols. Por isso que o balanceamento é muito importante. Mais um exemplo aqui, um pouquinho mais difícil não, um pouquinho mais complexo. Então, a gente tem o sulfato de alumínio. Eu vou separar o alumínio do sulfato. A gente tem que lembrar daqueles ânions que eram compostos. Lembram dos sais? Olha quanta coisa para lembrar. Então, eu separo o alumínio e o sulfato. O alumínio na família 3A. Então, ele tem que perder 3 elétrons. Por isso que eu escrevo alumínio 3+. O sulfato, esse 2 era dele, por isso que está aqui embaixo. Ele sempre é escrito como SO4 menos 2. 4, né? SO4 menos 2. E aí, eu tenho que agora balancear. A gente não tinha 2 alumínios aqui, então eu vou colocar um 2 ali na frente. O SO4 está entre parênteses e tem um 3 aqui embaixo. Quer dizer que eu tenho 3 sulfatos. Então, eu vou repetir esse 3 aqui para o balanceamento. Né? Você pode fazer do jeito só observando ou montar aquele esqueminha de colocar as quantidades embaixo aí. Está balanceada. Agora eu vou contar as partículas. Então, eu tenho 1 mol, né, de sal, 1 mol de sulfato de alumínio, e do outro lado eu vou ter 5 mol de íons, porque eu tenho 2 de alumínio mais 3 de sulfato. 2 mais 3, 5 mol de íons. Não é difícil, só que vocês vão ter que lembrar esses aspectos aqui para poder referenciar isso dentro dos efeitos coligativos. Dependendo do tipo de soluto que você tem, às vezes a quantidade de partículas é muito maior depois que eu colocar em água do que antes. Então, é para isso que a gente está fazendo a dissociação e a ionização. Para a gente reconhecer quantas partículas, quantos mols de íons eu vou ter depois de colocar a água nesse soluto. Então, quando a gente compara soluções com solutos diferentes, a gente tem que demonstrar essas equações de ionização.
porque vai ficar mais fácil de a gente reconhecer e analisar a ionização ou a dissociação. E aí a gente vai poder analisar os efeitos coligativos, porque são essas equações que a gente fez agora que vão me dizer o que vai acontecer. E é primordial que quando a gente faça essas equações, a gente considere o balanceamento, porque senão não vai dar certo. E a gente precisa relembrar isso aqui. Então, a atividade de vocês dessa semana, eu vou mandar o link depois, é a gente relembrar esse balanceamento, fazendo essa ionização e essa dissociação. Vai dar um pouco aí de trabalho no início para vocês lembrarem. Usem a tabela periódica, ela está aí para isso. Vocês têm também aquela tabelinha que eu pedi para baixar no celular, que é o P-Table, né? E tem várias outras também. Usem como apoio. E qualquer dúvida, me chamem. Porque aí a gente vai trabalhando mesmo no privado e vamos ver o que está acontecendo, né? Por que você não está entendendo? E sim, vai ter alguns que serão um pouquinho mais complicados. Mas a gente consegue. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.